Então, tanto esse comentário, quanto a resposta dos espíritos, como o comentário de Kardec e essas colocações de Miramês, esclarecem e nos traz à mente a nossa conscientização de que nós estamos no mundo de expiações e provas, ainda muito atrasados, moralmente, evidentemente, e não a todos, mas, de um modo geral, nós estamos nessa caminhada evolutiva. Hoje, se eu sou senhor de escravos, eu desencarno. Os escravos também desencarnam. E pode haver uma pergunta: eu passar a ser escravo sob o julgo daquele a quem me escravizava. E assim, fazendo sofrer e sofrendo, de encarnação em encarnação, nós vamos paulatinamente adquirindo o amor ao nosso semelhante e evoluindo, encaminhando na escalada evolutiva. Na questão 830, Kardec indaga aos espíritos: quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, os que dela se aproveitam merecem ser condenados, embora apenas se sujeite a um hábito que lhes parece natural? A questão é bem posta e muito interessante. E Kardec, ele vai aos meandros dos questionamentos. Ele não deixa de maneira nenhuma, de modo simples, brecha nenhuma, para que a gente tenha dúvida a respeito do tema que a gente está abordando. Então veja a questão que Kardec coloca: quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, os que dela se aproveitam merecem ser condenados, embora apenas se sujeitem a um hábito que lhe parece natural? Pergunta interessante, né? Vejam o que é que os espíritos dizem. O mal é sempre o mal. E nenhum dos vossos sofismas fará que uma má ação se torne boa. Mas a responsabilidade do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreender. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado da violação da lei da natureza. Abrindo parênteses. Né? A lei dos homens pode até favorecer e estipular que a escravidão é legal. Então, a gente pode fugir da lei dos homens, mas estamos sob a égide da lei divina, da lei de Deus, e dela não fugiremos. Fechar. Mas aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Como a escravidão tem feito parte dos costumes de certos povos, foi possível ao homem aproveitar-se dela, ainda que de boa fé, como de uma coisa que lhe parecia natural. Desde, porém, que sua razão, mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pela ajuda do cristianismo, lhe mostrou que o escravo era seu igual perante Deus. Ele não tem mais nenhuma desculpa. Então, a questão da escravidão, ela acompanha o homem desde o alvorecer da humanidade. Sempre que aqueles que adquiriram por força ou por determinada circunstância o poder de mando e têm sob a sua égide pessoas que trabalham para ele, que estão sob o seu comando, e ele aproveita desse status que ele tem para infligir determinada lei da natureza, suprimir a liberdade da pessoa, a liberdade de desenvolver atitudes as mais simples possíveis de convivência e de vivência do ser humano. Mesmo que isso seja um hábito comum nas sociedades,
mesmo assim, constitui um mal perante a divindade. Aí vê que na Grécia Antiga era muito comum, e normalmente nós associamos a escravidão à escravidão no Brasil. A escravidão imposta aos nossos irmãos vindos da África. Porque quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles precisavam de mão de obra, precisavam de pessoas que fossem trabalhar para eles, ou no cultivo da terra, ou na procura de metais preciosos como ouro, diamante, etc. E aí eles procuraram então usar o índio, a mão de obra, mas isso não deu certo, porque os índios tinham aquela natureza de liberdade. Falavam até que os índios eram preguiçosos. Não é questão de ser preguiçoso, é porque o modo de vento do indígena era solto, entregue à natureza. Eles viviam pela natureza. E viver sob o jugo de trabalho forçado, de trabalho escravo, evidentemente não trouxe para os portugueses aquilo que eles desejavam. Foi então que iniciou, digamos assim, a escravidão. Traziam então os irmãos da África, que chamavam navios negreiros, através dos navios negreiros, e esses escravos trabalhavam para os senhores. Isso não somente aqui, em toda a América, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos. Mas a questão da escravidão não é atinente apenas aos negros que vieram da África. Qualquer atividade que o homem impõe a seu irmão e suprime dele a liberdade para que ele trabalhe para si, evidentemente se torna um escravo, e aquele que faz isso é um escravocrata.